Direto da redação. O ex-militar procurado no Espírito Santo, ele foi preso em Itaguaí ontem, no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, nas proximidades da Baixada Fluminense. Nós estamos falando de Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Vaguinho. Ele foi preso no Bairro Engenho, em Itaguaí, na região metropolitana. Ele é ex-integrante da Aeronáutica e era procurado pela Justiça do Espírito Santo. Ele foi localizado por policiais do Rio de Janeiro, policiais da delegacia de Itaguaí, após cerca de 2 meses de monitoramento e troca de informações entre policiais dos dois estados. O caso do Gilbert Wagner, Fabrício, ele é muito interessante, muito intrigante, sobretudo para a curiosidade e para uma investigação jornalística, porque no Espírito Santo ele é denominado como Batman, botaram esse apelido nele. E ele é definido pela Polícia do Espírito Santo como o homem mais procurado pela Justiça, pela Polícia do Espírito Santo, como o homem mais perigoso. Então, o resultado, ele é mais perigoso do que qualquer líder de facção criminosa que tem 50 crimes, pessoas que lideram lá o PCC, o PCV, que é, na verdade, o primeiro comando de Vitória, uma facção criminosa. Sim. Mas aí, quando a gente busca o histórico do Wagner, que você vai buscar do Gilbert Wagner, você vai ver o seguinte: ele só é acusado de um crime, de um vereador e de ameaça. O que faz esse homem tão procurado? Diz que ele é chefe de milícia. O que é uma milícia aqui no Rio de Janeiro? Você chegar em território dominado por milicianos. Você vai encontrar pessoas de fuzil na rua, monopolizando a venda de gás, monopolizando o transporte, monopolizando a internet, monopolizando tudo, fazendo cobranças de tudo. Bom, é a milícia em territórios aqui no Rio de Janeiro que se expandiram. Quando você vai para o Espírito Santo, atrás da milícia do Wagner Antunes, só tem ele. Ele é o único miliciano. Ele não lidera ninguém. Ele é o único miliciano. Então, esse é um negócio inusitado. É um negócio, assim, interessantíssimo. E eu tô falando isso porque a gente já fez reportagem aqui, a gente tem uma série República dos Royalties, e o Wagner Antunes, essa trajetória dele, ele é um dos personagens. Mas por que o Wagner Antunes, aí você confere a reportagem do Diário da Guanabara, lá atrás, por que o Wagner Antunes ele é descrito hoje como miliciano? O Wagner Antunes, ele tem foto dele com um delegado de polícia almoçando, tem foto dele, frequentava a festa de prefeito, ele era empresário, ele foi secretário em Marataízes, ele frequentava a casa do prefeito e presidente Dorley Fontão, mas houve uma briga ali, ele fazia parte do mesmo grupo, e houve uma briga ali, eu não sei por quê, não sei por qual razão, ele tornou-se inimigo do procurador do município, o senhor Rodrigo Lisboa. Eles são inimigos, assim, fogo a sangue, um denunciando o outro, e caiu em desgraça na corte do Dorley Fontão, não é? Daí então ele passou a ser miliciano. E a pergunta que eu faço é a seguinte: esse cara só passou a ser miliciano depois que ele saiu desse núcleo? Então antes ele não era miliciano, não? Então ele era miliciano prestando serviço a essas pessoas? Então o delegado de polícia almoçou com milicianos, assim, tem coisas nessa questão aí que elas assim não se fecham. Mas o fato interessante é que ele quer delatar. Ele fala no desvio de 200 milhões em presidente Kennedy. Ele tem informações. Ele era sócio, ele era dono de uma empresa, Lopes do Brasil, que operava em presidente Kennedy, foi vendida. Isso foi alvo de uma investigação por parte da Draco, que nunca andou essa investigação. Ela paralisou, ela travou em algum momento. É algo assim interessantíssimo. Mas agora a gente chama atenção para essa questão aí. Mostra a figura do Wagner, como tá a foto dele. Olha só como ele tá. Ele tá barbudo, você vê que ele tá muito forte. Ele é um cara disposto, ele é um cara temido. Ele chega à delegacia, aparentemente não tem algema, não tem nada, ele é conduzido, ele vai, tranquilo. Uhum. O fato interessante que a gente tem que observar aqui é o seguinte, que ele não foi preso pela Polícia do Espírito Santo. Como ele foi preso no Rio de Janeiro, pela Polícia do Rio de Janeiro, ele vai depor na delegacia do Rio de Janeiro. E provavelmente ele vai falar aquilo que ele não pôde falar com a Polícia do Espírito Santo. Ou seja, novidades à vista. Virão novidades por aí. Então ele vai falar o que ele não pôde falar no Espírito Santo, ele vai falar aí na delegacia do Rio de Janeiro. Como nesse momento o Rio de Janeiro tá nesse episódio das ADPFs, da favela, tem a Unicarne, que
tá lastreando o Espírito Santo. Deve ter algum desdobramento, Deve. né? E o Wagner Antunes, ele tem um dossiê que foi enviado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, vários órgãos federais, em Brasília, onde ele tem fotos, onde ele narra tudo nesse dossiê. Ele narra tudo nesse dossiê. Então até aqui é muito intrigante essa prisão do Wagner Antunes no Rio de Janeiro, depois de 2 meses, essa questão aí, como isso vai se desdobrar. Então, o que pode parecer nesse momento que é uma prisão, que é uma tranquilidade para as pessoas lá com quem o Wagner Antunes está denunciando, isso pode ser, na verdade, o início de um grande turbilhão. Sim. Grandes coisas Tudo que poderão sim, né? acontecer. E você está agora aí, querendo conferir essa reportagem, vai lá, confira. Confira no Giro de Notícias. girocapixaba.com.br. Volta aquele vídeo que temos aí. Dá para rodar um pedacinho daquele vídeo que está aí no Diário da Guanabara? Tem como a gente rodar um pedacinho dele? Tem como? Vamos rodar um pedacinho porque a gente colocou um vídeo dele. Ele tem vídeos, ele tem áudios gravados, divulgados. Pode dar uma aceleradinha no vídeo para chegar na parte dele logo. Isso aí foi aqui no programa que nós colocamos. Vamos lá, solta o vídeo, por favor. A cidade de Presidente Kennedy gozava da intimidade desse grupo político. Só que houve uma ruptura entre eles. E o Wagner Lopes, conhecido como Vaguinho, ele passou então a denunciar ali o desvio de 200 milhões. E ele estava prestes a delatar isso, a contar, a narrar isso em sede policial. Mas às vésperas praticamente de delatar isso, segundo ele, foi deflagrado uma operação. Ele começou a responder a outro inquérito por assassinato, atribuindo a ele crimes que ele não teria cometido, para evitar que ele falasse, que ele delatasse os detalhes dessa organização que estaria envolvida nesse desvio de recursos. E a reportagem aqui, ela traz fatos que são, assim, estarrecedores. Ele, por exemplo, acusa diretamente o procurador da cidade, que é o Rodrigo Lisboa, e que é um dos principais alvos. Esse é o Rodrigo Lisboa, que é o procurador do município de Presidente Kennedy, que é acusado por Wagner. Segundo ele, o doutor Rodrigo, ele lideraria uma organização criminosa dentro de Presidente Kennedy, com pareceres e também com influência junto aos órgãos de controle externo para garantir blindagem ao esquema. Ele cita ali um dos esquemas, que é de 200 milhões, e que a empresa dele, Lopes do Brasil, veja bem, ele participou de dentro disso, ele assistiu isso por dentro. E segundo ele, ele gravou essas pessoas porque ele, como é um investigador, ele é um ex-militar, o prefeito da cidade, Dorley Fontão, pediu que ele investigasse esse núcleo aí por dentro, investigasse até o próprio procurador. Isso fez com que ele tivesse acesso a gravações, a uma série de informações que ele pretendia, ou que ele pretende relatar isso à polícia, e ele não consegue fazer. Porque hoje ele é um foragido e ele gravou o vídeo na clandestinidade. Os primeiros vídeos gravados ele foi gravado há 1 ano, mas agora tem outros mais recentes. A equipe do Diário da Guanabara tem fatos mais recentes sobre esse caso. Mas o Gilbert, ele, além do procurador, ele acusa o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos. Ele acusa frontalmente alguns empresários, o empresário Léo Rios, chamado, também conhecido por Léo Goela, que seria então, a reportagem, presidente essa reportagem da está Assembleia no Diário da Guanabara. Então, ela é densa, é uma reportagem que traz assim detalhes sobre tudo isso e sobre essa trajetória do Gil Wagner. Ele é acusado, o Gilbert Wagner, ele é acusado, entre outras coisas, de matar o vereador Marcos Costa Longa, mandar matar, ser o mandante do crime. Ele nega, ele disse que ele não matou. Ele não matou, ele não teria razões para matar, ele nem conhecia, ele não tinha contato, ele conhecia, mas não tinha nenhuma relação direta, assim, que motivasse, uma relação que motivasse ele fazer qualquer coisa, tentar contra a vida do vereador. Ele fala isso, ele afirma isso. E as pessoas que eram acusadas de ter executado o vereador, essas pessoas estão soltas, estavam presas, foram soltas. A justiça relaxou a prisão em primeira instância, concedeu habeas corpus.
O Gilbert pediu habeas corpus, a juíza só não concedeu, dizendo o seguinte, que não ia conceder porque ele era foragido. Já que ele se apresentou, a condição de foragido, ela deixa de existir. Ah, bom, então deixa de existir. Agora fica a Esse possibilidade, suspense, né? é a possibilidade do Gilbert Wagner sair. Então muitas coisas daqui pra frente agora, elas poderão ocorrer. E o Gilbert Wagner daqui a pouco vai poder ser entrevistado. Existem várias coisas que já circularam. Nós vamos retomar isso aqui, vamos mostrar isso aqui ao longo da semana, explorar melhor, fazer reportagem sobre isso, porque agora fomenta, né? Agora o caso volta À tona, né? volta à tona. Então a reportagem ela vai esquentar muito sobre isso.